Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Bom, é bom a gente destacar como a palavra faz que a gente primeiro vai entrar na questão inteligência de Abigail. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: "A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso? Não dê atenção ao que ele diz. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor quem o impediu de matar e se vingar com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e os seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida." Nós acabamos de ler um texto que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 25, um texto bastante conhecido, né? E eu queria destacar aqui a nossa querida Abigail, uma mulher onde a palavra diz que é uma mulher inteligente e bonita. É interessante ser destacada como uma mulher inteligente e bonita. E nós queremos, nesse momento de meditação na palavra de Deus, falarmos com você que está aí do outro lado, nos assistindo, sobre os valores dessa mulher, sobre a visão dela para o seu lar, sobre a visão dela para com seu esposo e sobre a visão delas para as coisas de Deus. Abigail tinha convicção de quem era o seu esposo. Ela o conhecia e, como uma mulher sábia de Deus, ela contorna uma situação bem difícil. E o texto relata a história do Davi, já ungido, né, pelo profeta, como escolhido de Deus para suceder a Saul, rei. Mas ele passa a ser perseguido pelo Saul e, fugindo ali da perseguição do rei Saul, ele está ali com 600 homens, soldados, homens de guerra. E o texto fala que eles estavam na redondeza das propriedades de Nabal. Nabal era um homem rico, que tinha gado, ovelhas. E o texto fala que o período que eles ficaram ali, junto às propriedades do Nabal, eles guardavam a propriedade do Nabal. E chegou o momento de Nabal tosquiar as suas ovelhas, que é aquele período que eles limpam todo o pelo, né? E dão destino ao pelo das ovelhas. E também eles matam algumas ovelhas para se alimentar delas. E Davi chama 10 homens e pede que eles vão ao encontro do Nabal, solicitar dele alimento e ajuda. E ele pede para que eles sejam educados, o salve, os abençoe com palavras. E Nabal zomba, Nabal não reconhece, Nabal não é grato, Nabal não vê em Davi nenhuma honra. E aqueles homens voltam do momento que tiveram com Nabal, voltam até Davi e relatam o que havia ocorrido. E Davi, o texto fala que Davi ficou furioso e chama 400 dos seus 600 homens para ir matar toda a casa de Nabal. Toda a casa de Nabal. E um dos servos da esposa do Nabal, que se chama Abigail, um dos servos chega até ela e conta o que ouviu da conversa entre os 10 homens enviados por Davi e pelo Nabal, seu esposo. E ela sabiamente pega os seus empregados, seus servos, e prepara um banquete enorme, porque
alimentar 601 homens, né, com Davi não era fácil. E eu queria relatar e destacar algumas das características dessa mulher. Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Bom, é bom a gente destacar como a palavra faz que a gente primeiro vai entrar na questão inteligência de Abigail. Nossa, ela estava ali salvando a sua própria pele, a pele do seu esposo e de toda a sua casa e propriedade. E o texto fala que ela corre e prepara todo um banquete e ali vai descrevendo tudo que ela separou, os pães que eles confeccionaram para levar ao encontro de Davi. E o texto fala que enquanto ela está preparando tudo isso, Davi já está vindo ao encontro da sua propriedade com os 400 homens, com Davi 401 homens, e eles iam destroçar, matar todos. E o texto fala que ela corre ao encontro deles com toda a sua bagagem de alimentos, e ela, ao ver Davi, ela prostra-se aos pés dele e toma para si toda a culpa de Nabal. Ela era uma mulher corajosa. Nós precisamos destacar. Abigail era uma mulher corajosa. Ela poderia ter corrido para o seu esposo insensato e ter dito: olha o que você fez, olha a bobagem, iremos todos morrer. Mas não, ela tomou uma atitude, era momento de se tomar uma atitude e com pressa, é muito rápido ela faz isso. E o texto fala que enquanto Davi caminhava para a sua casa, ela o encontra no caminho. E ali ela pede para que ele tenha clemência, que ele perdoe toda a situação, que o esposo era um homem insensato, rude, e ele a perdoa toda a insensatez de Nabal. Mas eu gosto de falar, quando a palavra também destaca como ele sendo um homem rude e insensato, a gente tem que imaginar as dores que aquela mulher não sofria dentro daquele lar, ou melhor, sofria dentro daquele lar. Quanta dureza, quanta grosseria ela não sofreu na mão daquele homem. Mas em momento algum, Abigail ficou amargurada, desistiu de viver, ou de ter projetos, ou de ter um futuro. Simplesmente ela se posicionou como serva de Deus. Na conversa dela com Davi, ela reconhece o futuro rei, né, o futuro reinado que estava sobre ele. Ela abençoa esse reinado que estaria por vir, e ela pede para que Deus esteja com ele, que ele não precise nunca praticar o mal. E ela pede para que ele não inicie o seu reinado com as suas mãos sujas de sangue inocente. Nós vamos enxergar nessa mulher bravura, inteligência, atitude, uma mulher proativa, uma mulher que corria e tomava atitudes no momento, na hora precisa. E o texto seguindo vai mostrar que ela não comunicou ao marido o que faria. E ao chegar em casa, ela o encontra bêbado, porque ele tinha dado uma festa, né? Ele rejeitou ajudar a Davi e vai dar uma festa e fica bêbado, embriagado. E ao chegar em casa, ela depara-se com aquela situação, aquele homem deitado, bêbado, jogado, e ela viu que não era um momento para conversa. E ela o deixa descansar, e no dia seguinte ela relata todo o risco que a casa passou de morte e tudo que ela precisou fazer para impedir que Davi matasse toda aquela casa, toda aquela família. E o texto fala que aquele homem cai imediatamente de susto, né? Eu me arriscaria a falar que ele deva ter tido um AVC, alguma coisa do tipo, que o texto fala que ele ficou paralisado por dias, ele não se movimentava por dias, o tamanho foi o susto dele, e em seguida Deus o guarda, ele morre. E ao saber da morte de Nabal, Davi procura Abigail e a toma como sua esposa.
e leva como sua esposa, ela aceita e casam-se. E eu queria destacar que a questão da visão de vida em meio ao caos, aquela mulher tinha uma vida, aquela mulher tinha esperança, aquela mulher era proativa, aquela mulher tinha atitude, aquela mulher era da paz, ela conseguia apaziguar guerras, lutas. E eu quero trazer para nós agora, em quantas vezes estamos dentro de uma situação, dentro das nossas casas, nos nossos lares, onde o inimigo se levanta filhos, levanta marido, ou qualquer outra situação, é um vizinho, mas qualquer outra situação que venha nos fazer mostrar que Cristo não vive em nós e a gente se deixa levar pela situação, ou agimos como Abigail, que diz, eu vou acalmar essa tempestade, e corre, tenta acalmar e coloca a sua própria vida em risco, porque ela vai e encara 401 homens que estavam ali prontos para matar, não só a ela, como toda a sua casa, e ela corre o risco e ainda assume toda a culpa daquilo ali, diz, eu vou trazer para mim essa guerra, eu vou puxar para mim tudo isso, e eu sei que eu vou conseguir acalmar. Ou você é daquela mulher que faz, é isso mesmo, marido, vá lá, vá, arrume confusão, é isso mesmo, filho, você é o melhor quando seu filho está errado, sua filha está errada. Qual a sua situação como serva de Deus? Como você tem se posicionado diante das coisas e adversidades que se levantam contra a tua casa? Ou até contra você mesmo, né? Nós sabemos que o inimigo está toda hora querendo nos atacar. E nos dias atuais, ele faz isso com uma sutileza muito grande, ele traz dúvida, né, ao seu ministério, ele traz dúvida ao seu chamado. As redes de internet, as redes sociais estão cheias de pessoas que se dizem usadas por Deus para questionar chamado ministerial pastoral para a mulher, chamado ministerial para isso, para aquilo. Nós não estamos aqui para isso. A Bíblia nos orienta a pregarmos a palavra a tempo, a fora de tempo. Ela não diz que só pregue quem é homem, quem é mulher. E às vezes nós estamos dando voltas e dando ao inimigo, sabe, direitos e vantagens contra a igreja. São escândalos que se levantam no nosso meio e nós muitas vezes estamos do outro lado aplaudindo. É isso mesmo. E um reino dividido, ele não subsiste. Um lar dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida, ele não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Nós precisamos tomar posse da nossa vida em Cristo, de quem somos nele. E é momento de paz, é momento de você se levantar e dizer, haja paz. Você se levantar e trazer as verdades da palavra de Deus. Por esses dias eu estava assistindo um podcast, foi um corte, um trecho, de um podcast onde alguém questionava por que Cristo deu a vida por mim, e a pessoa dizia assim, ele pagou a minha dívida, mas eu não pedi para ele pagar a minha dívida. E eu olhei para aquele homem que falava essas bobagens, eu disse, ele não entendeu, foi nada. Ele continua sendo um pobre, um miserável, um cego e nu. Porque Jesus não cobra que o amemos, ele não cobra que sejamos dele. Ele diz que está de braços abertos a nos acolher nas nossas lutas, dificuldades, nossos medos. E é a graça dele que tem nos alcançado, e essa graça é suficiente. A gente não está aqui para pagar nada a Deus, porque não existe nada que façamos que vá pagar a dívida que temos com Ele. Mas é o amor dele que nos constrange, nos atrai a Ele. Então é sobre isso. Abigail, ela possa trazer ensinamentos ao seu coração e que o Espírito Santo possa ministrar cada um desses ensinamentos de como você, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto mulher e filha de Deus, você pode mudar uma situação adversa em algo lindo e que Deus possa ser manifestado e mostrado a todos que estão à sua volta. Que o Senhor nos abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.